Aqui, gás nobre, além da química estudar a matéria propriamente dita, nós falamos da molécula, nós falamos do átomo, dos elementos químicos, dos elétrons, dos prótons, né? Então, além da química estudar a matéria, ela também estuda as transformações que a matéria pode sofrer. E o que são essas transformações? São as transformações químicas, que nós chamamos de reações químicas, tá? A reação química está presente em todo lugar. A gente está envelhecendo a todo momento, está acontecendo uma série de reações dentro do nosso organismo que deixa a gente vivo. Quando a gente vê uma fruta apodrecendo, é uma reação química que está acontecendo. Quando você dá partida no carro, o carro funcionando, a queima do combustível lá é uma reação química. Então nós temos reação química acontecendo em todo lugar, nós estamos cercados de reações químicas. E nós podemos representar essas reações através de uma reação. E aí nós podemos usar os símbolos aqui da química. Por exemplo, eu posso falar para você que a queima aqui de um dos componentes da gasolina, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Eu posso falar que eu tenho aqui o isooctano, tá? Reagindo com gás oxigênio, formando aqui CO2 mais água. O que é isso daqui? Isso daqui é uma equação química. Está representando para a gente a ocorrência de uma equação muito comum, que é a combustão, que são as reações de queima, por exemplo. Tá? Uma equação química ela tem que ter algumas coisinhas. Tem que ter, por exemplo, quem está participando. Então, está participando o isooctano, que é um dos componentes da gasolina. Está participando o gás oxigênio, está participando aqui, ó, formando o gás carbônico, está formando aqui também, está participando a água, tá ok? Então, a equação química tem que ter os participantes, tem que ter o estado físico dos participantes e tem que ter uma coisa super importante, gás nobre. O que é isso? Olha, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Todo mundo já ouviu falar isso, não é verdade? Por quê, gás nobre? Porque uma reação química acontecendo, nós temos que ter tudo que tem antes nos reagentes, eles têm que estar lá depois. Eles têm que estar no final dessa reação. Né? Nós não vamos ter aí a matéria sumindo, desaparecendo. Não brota matéria. Ah, não! Aparece não, gás nobre. Uma equação química, uma reação química é um rearranjo de átomos. Então, todas as vezes que nós vamos representar uma reação química, nós temos que colocar certinho quem está reagindo, o que está sendo consumido e o que está sendo formado. Por exemplo, aqui eu estou consumindo o isooctano, é uma molequinha que tem 8 átomos de carbono, tem 18 átomos de hidrogênio. No final dessa reação, esses 8 átomos de carbono têm que estar lá. Esses 18 átomos de hidrogênio têm que estar lá. Porque uma reação química é um rearranjo de átomos. Uma reação química, gás nobre, nada é do que a quebra de velhas ligações e a formação de novas ligações. Presta atenção. Isso daqui é um composto orgânico, que nós temos aqui o carbono ligado ao hidrogênio. Dessa maneira aqui, ó. Por exemplo. E o que a gente está fazendo? A gente está quebrando essas ligações, né? A gente está quebrando todas essas ligações. Olha que o gás oxigênio ele é ligado dessa maneira. Nós estamos quebrando todas essas ligações, ó, são os reagentes, tá? Estou quebrando essas ligações e aqui estamos formando, é o produto, ó, isso aqui está sendo formado. O produto dessa reação é a formação, é o rearranjo. Esses átomos vão se combinar de uma nova maneira. O carbono vai deixar de ligar com o hidrogênio e vai passar a ligar ao oxigênio, formando o CO2. Fazendo isso daqui, ó. O hidrogênio vai deixar de ligar com o carbono e vai ligar com o oxigênio, formando a água, formando isso daqui, ó. Então, numa reação química, tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter depois.
Porque a reação química é um rearranjo de átomos, é a quebra de velhas ligações e a formação de novas ligações. É um rearranjo, é uma recombinação de átomos. E isso dá origem, olha, a novas substâncias. Por isso que é extremamente importante balancear uma equação. O que é balancear? É justamente a gente garantir que todo mundo que eu tenho aqui nos reagentes vai estar lá nos produtos. Então, por exemplo, se eu tenho 8 átomos de carbono aqui, eu tenho que ter 8 átomos de carbono ali. Porque o átomo não vai desaparecer, átomo não faz neném, não vai brotar átomo aqui não. Tá? Então, se eu tenho 8 aqui, eu tenho que ter 8 ali. Olha, eu tenho 18 hidrogênios. Espera aí, aqui eu já tenho 2, ó. Se eu multiplicar por 9, se eu tiver 9 molequinhas, vai ser 9 vezes 2, vai ter 18. Ah, maravilha. Então, ó, resolvi o problema do oxigênio, resolvi o problema do carbono, resolvi o problema do hidrogênio. Agora, olha o oxigênio. Aqui eu tenho 8 vezes 2, dá 16. Aqui eu tenho 9 vezes 1, que dá 9. Então, eu tenho 16 mais 9, eu tenho 25. Tá? Tenho 25 átomozinhos de oxigênio nos produtos. Então, tem que ter saído 25 de lá também. Só que aqui eu já tenho 2. Só multiplicar assim, ó, 25 sobre 2. Porque, ó, se eu multiplicar 25 vezes 2 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. Tá? Que são os 25 que a gente queria. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de balancear a equação. Eu acabei de garantir para você que a equação química é um rearranjo de átomos. Que tudo que eu tenho antes, eu vou ter depois. Porque eu estou quebrando e fazendo novas ligações. E todo mundo que está aqui, tem que estar aqui no final. Tá bom? Por conta dessa recombinação. E como que eu sei que está acontecendo uma reação química? Tem diversas maneiras de saber isso. Se eu vejo mudando a cor, nós falamos do apodrecimento de alimentos. Como você sabe que um alimento está podre? Uma fruta, por exemplo, mau cheiro? Mau cheiro, então a liberação de gases. Por que você está sentindo o cheiro? Está liberando algum gás, você está sentindo o cheiro. É um dos fatores que indicam que a reação está acontecendo. Mudança de cor, quando a banana apodrece, ela não fica preta. Mudou de cor, está acontecendo uma reação química. É um outro jeito de você saber que uma reação está acontecendo. Mudança de cor, liberação de gases que nós falamos, liberação de energia, absorção de energia. Isso daqui é uma reação de combustão. Toda combustão é exotérmica. O que é isso? Libera energia para o meio. Então, quando isso aqui acontece, libera energia. Então, é muito comum nós vermos aqui nas reações químicas a energia envolvida. E uma reação ela pode tanto absorver quanto liberar. Nesse caso, como nós temos uma combustão, vai ser uma reação exotérmica. Toda combustão é exotérmica, libera energia. Mas poderia ser uma reação endotérmica, que absorve energia. E aí nós temos uma parte da química responsável por estudar isso, que é a termoquímica. A termoquímica leva em conta a quantidade de energia que eu tenho nos reagentes e a quantidade de energia que eu tenho nos produtos, que aqui nós chamamos de entalpia. Entalpia é a quantidade de energia que cada uma dessas molequinhas tem. E se eu faço então a quantidade de energia que eu tenho nos produtos, que é a entalpia final menos a entalpia inicial dos reagentes, eu tenho a variação de entalpia, que é a quantidade de energia liberada ou absorvida. Liberada ou absorvida. Porque quando essas reações aqui acontecem, por exemplo, a quebra de uma ligação, ela é endotérmica. Para essa ligação quebrar, precisa de absorver energia. Para a formação de ligações, quando vai formar essa ligação C-O, por exemplo, é necessário liberar energia. A formação de ligações é exotérmica, enquanto a quebra de ligações
é endotérmica. E aí nós temos uma parte da química inteirinha que vai tratar do estudo da entalpia. Tá ok? Beleza, guys nobre? Então tá, ó. Aqui focamos de novo em outro conceito super importante, que é o que? Da conservação da massa, que foi Lavoisier que estudou, e nós temos ali a lei de Lavoisier, que a massa de uma reação se conserva, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Nós vimos aqui também como identificar que uma reação química está acontecendo, como que eu represento uma reação química através da equação, do balanceamento, que é garantir que todo mundo está lá, tudo que eu tenho reagente eu tenho nos produtos, e da variação de energia que está envolvida nessas reações, podendo ser uma reação que absorve energia, uma reação endotérmica, ou sendo ainda uma reação que libera energia, uma reação exotérmica. Belezinha, guys nobre? Então, ó, esses foram os conceitos que eu quero relembrar, que eu quis relembrar com vocês aqui nessa primeira semana. Conceitos extremamente importantes, que é a base aí do nosso estudo, que vai acompanhar você por muito tempo, tá? Então, olha só, eu fiz uma seleção de exercícios fresquinhos, exercícios dos últimos vestibulares, para a gente treinar esses conceitos que nós conversamos, tá bom? Esses conceitos e outros, tá? Que vocês vão ver lá, você pode tentar resolver, depois que você tentar resolver, tem a resolução, pode ver o gabarito ou pode ver eu resolvendo em vídeo. Eu resolvo tudo para você, belezinha? Se você tiver em dúvida, quiser aprofundar no conteúdo, não tem problema, nós temos todas as aulas. Basta você ir em curso livre ou ir na barra de busca e digitar a matéria que você quer. Pô, eu falei aqui da variação de energia, falei de termoquímica, digita na termoquímica, vai aparecer todas as aulas que eu falo sobre a variação de energia, sobre a entalpia, tá ok? Use o site ao seu favor. Guys nobre tem muito conteúdo bacana, muita aula completinha para você ficar ninja e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então vamos lá. Boa semana para você, bons estudos, boas férias. Lembre-se também de curtir, de passear, vai ver a família, aproveite para ficar com quem você ama, esfriar a cabeça, tá ok? Mas ó, uma vez ou outra vem aqui, faz um exercício, faz outro, vai assistindo uma aulinha ou outra para você também não perder o ritmo, tá certo? Combinado? Então um grande abraço e te vejo aí na nossa próxima semana. Tchau, tchau!